Boa tarde a todos. É um prazer dividir essa mesa com o Dr. Lucas Gobetti da Luz. Nós somos os moderadores e apresentadores. O título da mesa nesse 9º Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia é Litíase e Clínica Nefrológica. Nós teremos 2 apresentações. A primeira dela, então, é o meu parceiro aqui de mesa. O título é Investigação Metabólica na Litíase. O Lucas é um dos grandes jovens expoentes da nefrologia, coordenador do ambulatório de nefrolitíase do Hospital Moinho de Ventos. Lá eu tive o prazer de participar de umas reuniões conjuntas com eles. Eles fazem um trabalho muito legal de interação entre urologia e nefrologia. Ele é membro do Comitê de Nefrolitíase da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós estamos escrevendo as diretrizes brasileiras, novas diretrizes brasileiras de litíase. O Lucas tem participação ativa nesse processo, e ele também é o vice-presidente sul da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós combinamos que nós vamos ter mais ou menos 20 minutos, né, Lucas? Então, mande brasa, você começa a investigação metabólica na litíase. Muito obrigado, doutor Maurício. Boa tarde a todos. É difícil fazer vocês ficarem acordados aí depois de meio-dia para falar de pedra. 20 minutos eu pensei, olha, ou não vou falar nada, ou vou botar um monte de informação. Tá? A ideia é que todo mundo saia com alguma coisa nova, pelo menos, aí, é que aplique no seu dia a dia. Eu sei que nem tudo que eu vou botar é aplicado para todo mundo, mas eu acho que falta a gente olhar um pouquinho mais com carinho para a litíase renal, porque é muito prevalente mesmo, o nefrologista tem que saber. Né? Conflito de interesse, uma tela em branco. E o objetivo da análise metabólica são 2, né? Tentar diminuir o risco de recorrência, isso, é claro, sob perspectiva de saúde pública. E eu gosto muito quando aparece um paciente com litíase renal, porque para mim é uma janela de oportunidade para fazer um diagnóstico. Né? Esse paciente está me dizendo que ele tem uma situação diferente. Né? E é para todo mundo que eu vou fazer? Não vou entrar em questão quem são os formadores recorrentes, mas pelo menos 2 ou mais episódios de cálculo ocorrendo no mesmo período ou em diferentes momentos. Né? Eu chamo esse formador de ocasional quando isso acontece em mais de 5 anos. Tá? Então, a análise metabólica a gente vai dividir de uma forma didática em exames de sangue e exame de urina. De sangue, pensar no ácido úrico, metabolismo do cálcio e outros distúrbios eletrolíticos. Para começo de conversa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vem um paciente com litíase renal é que esse cara, segundo, é claro, estudos observacionais, e aí a gente também vai ter meta-análise sobre isso, ele é um cara que tem uma incidência cumulativa de doença renal crônica. Esse cara, ele muito provavelmente, ou mais provavelmente que a população em geral, ele vai se tornar um renal crônico. E aí eu vou começar a falar, então, dos exames de sangue. Primeiro vai ser o ácido úrico. Né? Não é uma coisa muito bem definida e sacramentada se o paciente com ácido úrico alto, mas sem hiperuricemia, se a gente deve iniciar alopurinol. Mas, se a gente for iniciar alopurinol, e aí eu trago para vocês recomendações da reumatologia sobre gota, uma coisa que me chamou muita atenção sobre isso é que a gente inicia isso de uma forma específica e a gente procura um target. Tá? Então, procurar ácido úrico faz parte, obviamente, do diagnóstico de litíase renal e procurar a gota. Né? E depois a gente sai e vai para o metabolismo do cálcio. Né? E a gente sempre tenta analisar o PTH e o cálcio sérico junto. O PTH lembra que ele desloca a matriz mineral óssea do osso para o sangue, e quando eu falo em matriz mineral óssea, eu vou falar em cálcio, vou falar em fósforo, e também vou falar em magnésio, tá? E que o PTH vai ter um efeito fosfatúrico. Tá? Então, eu tenho um valor normal do PTH e do cálcio, mas uma situação muito comum do ambulatório é eu pegar ali o cálcio iônico limite superior, e eu não tenho, e às vezes um pouquinho aumentado, e eu tenho um PTH normal. Tá? Esse é um paciente que ele pode ser um paciente com hiperparatireoidismo. Tá? Hiperparatireoidismo das doenças sistêmicas, aí, se a gente não considerar síndrome metabólica como uma etiologia específica de cálculo de ácido úrico, ele vai ser a principal desordem sistêmica. Né? E a outra coisa interessante também sobre o hiperparatireoidismo é que é descrita como a terceira endocrinopatia mais comum. Então, isso não é incomum. Tá? O paciente que tem cálcio de repetição tem poucas recomendações que não sugerem a gente fazer o screening para o PTH. E depois o cálcio sérico. Né?
A hipercalcemia pode estar associada à maior formação de cálculos renais, mesmo quando a gente não enxerga a hipercalciúria. Tá? E no contexto de suspeita de hipertiroidismo e de litíase renal, o valor do cálcio sérico é mais importante do que o PTH para o diagnóstico. Então, eu olho o cálcio PTH e penso nesse diagnóstico. E é claro que depois eu vou ter que fazer toda a avaliação para o diagnóstico diferencial, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas que vai envolver necessariamente a gente pedir o cálcio, fósforo, PTH e dependendo uma ou duas vitaminas D. Tá? Quando a gente entra no mundo do fósforo, do fosfato, a gente está entrando num mundo bem mais dolorido de fazer diagnóstico. Tá? Porque aí a gente vai estar falando muitas vezes de distúrbios monogenéticos e que foram rastreados e que cada vez a gente tem mais noção da especificidade desses distúrbios. Tá? Tem alguns estudos que comparam o genoma de populações que têm líquen de fosfato, que são hipofosfatêmicas, então cada vez mais a gente está descrevendo, não sei se vocês chegaram aí na palestra de genética, variantes e alelos específicos que a gente não tinha antes. Então, esse paciente é o paciente que muito em breve vai ser o mesmo cara que a gente vai mandar para o painel genético. Tá? Então, hipofosfatemia não pode passar batido. É claro que nem todos os pacientes vão ter aquelas características clínicas, só vai ter hiporraquitismo quem tem uma doença hereditária, mas nem todo paciente com hipofosfatemia vai desenvolver isso aí, inclusive se for na vida adulta. A vitamina D é um problema que, muito provavelmente, quem já é nefrologista deve ter visto no ambulatório paciente com litíase renal e intoxicação por vitamina D. Tá? Esse é mais de uma situação. Uma delas é o protocolo de Coimbra, que foi usado no Covid, aí todo mundo teve o seu caso também, né? E depois a gente pensar em todo o mecanismo da vitamina D, tá? Porque uma outra causa, infelizmente, que a gente está vendo é a formação da vitamina D ativa, e lembrar que a vitamina D ela é ativada, às vezes, por um metabolismo de macrófago. Então, quando eu tenho linfoma e quando eu tenho doenças granulomatosas, e aí a gente vai botar a sarcoidose nisso também, eu posso ter maior taxa de conversão. Tem também relatos repetidos na literatura de alguns plásticos específicos aí da cirurgia plástica que estão causando uma doença granulomatosa muito agressiva e causando litíase de repetição. Isso é um problema grave porque o tratamento é ressecção desse material que às vezes não acontece, o paciente acaba tomando bifosfonado. Hipocalemia é muito importante, porque às vezes ele é um primeiro indicativo de uma patologia tubular subjacente. Aí eu vou pedir para vocês um cuidado muito específico e com muito carinho do potássio no paciente com litíase, porque às vezes é aquele cara que aparece com 3,5 de potássio, 3,5, 3,1, 3,2, e tu olha no fluxo de exame, ele está sempre com o potássio um pouquinho baixo. Esse cara, às vezes, ele pode estar manifestando uma desordem monogenética. E quando a gente vai olhar as desordens monogenéticas, que são muitas também, o próprio Barter ele tem uma apresentação clínica muito variável. Então, muitas vezes a gente vem da graduação com uma ideia de que o Barter é aquele paciente que vai chegar nos 18 anos com 50 pedras, mas nem sempre isso é o que acontece, né? Além de também ser um diagnóstico para uma acidose tubular renal distal. Hipomagnesemia, ela também pode estar associada à síndrome de Barter, mas toda vez que eu enxergar um paciente com hipocalemia crônica litíase renal de repetição, eu tenho que pensar, olha, será que isso pode ser um distúrbio monogênico ou não? Né? E depois eu entro na busca pelas acidoses. Né? Então, passando a régua no laboratório da análise metabólica, eu vou ter ali ácido úrico, eu vou ter o metabolismo do cálcio e eu vou ter a busca pelas acidoses. Então, eu vou ter que necessariamente buscar um bicarbonato mais baixo, tá? E investigar isso, né? Que vai ser através do anion gap, pelo menos fazer um anion gap. Então, vocês vejam que eu já passo de uma propedêutica armada com vários exames de sangue, né? Porque eu vou precisar do sódio, vou precisar do cloreto, vou precisar do bicarbonato, e para ter o risco de dar algum diagnóstico inicial, né?
O grande problema da acidose é que, quando ela aparece com bicarbonato abaixo de 22, eu vou lembrar para vocês que o ideal é que esteja numa gasometria arterial, tudo tranquilo. Mas, muitas vezes, eu posso ter o que eu chamo de acidose tubular renal incompleta. Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando eu for falar de pH urinário, mas nem sempre ele está exposto no nosso rosto. Em relação ao onion gap urinário, ele pode ser utilizado para diferenciar uma acidose metabólica entre intestinal e urinária, mas os últimos estudos que avaliaram a eficácia do método questionam. E aí depois eu passo para a análise urinária. Tá? É difícil saber o que é uma urina normal e o que são os valores normais. Né? Agora que a gente estava sentando, a gente revisou muitos trabalhos sobre curvas normais, e cada estudo observacional que tem o seu controle, como urina de 24 horas, seja para alguma intervenção, ou seja para diagnóstico mesmo, comparando pacientes litiásicos com pacientes que não têm litíase, eles encontram uma urina de valor alterado. Por quê? Porque, diferentemente do sangue, que eu tenho que manter um range ali muito baixo, sódio é 135 a 145. Para manter o sódio entre 135 e 145, eu posso ter uma excreção aumentada ou diminuída. Então, isso é muito variável. Né? E uma urina equilibrada para quem? Né? Também. Como os túbulos renais, assim como os intestinos, eles possuem, dentro da biologia dos humanos, a maior variabilidade de canais. Né? Então, nem todas as pessoas, eu, Dr. Maurício, com certeza nós temos canais diferentes e que respondem a voltagem diferente para a reabsorção de eletrólitos. Então, se eu pegar alguém que tem uma hiperuricosúria maior, essa mesma pessoa vai ter que ter um pH urinário maior. Então, nem sempre aquilo que é patológico para uma pessoa pode ser para outra. Né? E como é que eu vou coletar? Aí começa o pepino, né? Porque, conceitualmente, se nós for falarmos realmente sobre o que está escrito, o ideal seria 3 a 6 semanas após a eliminação do cálculo, com um cálculo trato urinário desobstruído, em dieta habitual, sem infecção urinária, pelo menos 2 amostras em 24 horas em dias não consecutivos. Eu nunca consegui fazer tudo isso. Tá? Só se o paciente estiver muito afim, né? Mas pelo menos 2 de 3. O que aqui é certo que a gente consegue? Espera pelo menos 2 meses passar o cálculo, né? E aí a gente tem uma pouca evidência que é boa em litíase, que nos mostra que a urina se altera nesse período, e aí a gente não sabe se é por fator só dietético ou se é uma questão de estímulo adrenérgico, mas o fato é que isso se altera. Né? Dieta habitual é difícil, né? E 2 amostras a gente consegue, né? Às vezes. E aí eu começo a ter que olhar essa urina, né? Como é que eu vou analisar isso aí? A primeira coisa é ver se o paciente coletou de forma adequada ou não. A gente tem um número clássico aí de 15 a 20 miligramas por dia em mulheres, ou 20 a 25 miligramas por dia em homens, que após 50 a 90 anos a gente reduz. Isso é uma meia-verdade. Tá? A gente tem comparação com cálculos mais completos. Esse aqui é um trabalho do Dr. X, que faz várias fórmulas, é um pesquisador na Califórnia, que eu deixei aqui para vocês verem que é muito complexo. Né? Eu nunca vi ninguém usar essa fórmula, mas essa fórmula tem aplicativo. Tá? Dá para ir lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o paciente não coletou de forma adequada, isso geralmente é para menos, às vezes eu deixo fazer um diagnóstico de uma hipercalciúria, por exemplo. Se é um cara com alto grau de suspeição, isso passa a ser importante. Em relação ao cálcio urinário, é claro que é difícil botar um ponto de corte, mas o mais interessante sobre isso, que eu queria chamar a atenção para vocês, é que é uma variável quantitativa. Né? O cara que tem hipercalciúria idiopática e tem um cálcio acima de 300, ele tem uma maior chance de recorrência de litíase renal do que o cara que tem 200. Né? Então, quando a gente inicia aí
eventualmente um tiazídico, e aí o doutor vai falar que a evidência nos causa problemas agora, né? Tem diferença. Mesmo que ele esteja ali no limite superior da normalidade, se é alguém que faz muita pedra, eu considero. Em relação ao ácido úrico, o que é mais importante é que isso é contraintuitivo, mas não é o próprio ácido úrico, mas sim o pH urinário, né? Essa imagem aí, ela está disseminada pelos artigos de revisão de litíase renal, né, porque ela é muito feliz, né? A precipitação é exponencial. Quando eu pulo 1, 2 pontos de pH para cima, quando eu subo ali o pH urinário, eu diminuo a precipitação do ácido úrico muito. Tanto que isso põe em xeque a hiperuricemia, eventualmente, como é o principal fator contribuinte, e sim o pH urinário. Isso tem uma discussão fisiopatológica importante sobre isso, por exemplo, no cara que tem síndrome metabólica. Esse aí ele vai provavelmente ter um pH mais ácido, além do ácido úrico maior, e isso acaba sendo uma soma de fatores para a produção desses cálculos. Em relação ao oxalato, é importante não comer esse diagnóstico, porque era um paciente que ia para o transplante hepático, né? E agora começaram a aparecer tratamentos específicos, né? Esse também é um diagnóstico importante de fazer para não fazer ele no pós-transplante, né? Chega o paciente, transplantado, ele é transplantado e ele faz uma lesão renal, a gente acha que ele está fazendo disfunção aguda de enxerto, biopsia, e aparece hiperoxalúria, né? Então, não dá para passar. Sobre oxalato, também é interessante procurar nas patologias de ressecção trato gastrointestinal ou de alteração de função muito grande, por exemplo, um Crohn, né? Às vezes eu tenho hiperoxalúria. Quando eu vou falar em citratúria, assim como o cálcio, ele é uma variável contínua. Então, quanto maior esse trato que eu conseguir atingir no paciente que eu imagino que eu tenho um diagnóstico de litíase de repetição, melhor. E lembrar de causas secundárias, tá? E aí, as drogas, eu tenho acetazolamida, e eu tenho, aqui não está descrito, uma droga muito importante, que é o topiramato. Tá? O topiramato, ela é uma droga bastante utilizada, e ali tem algumas situações, por exemplo, hipertensão intracraniana, né? Que acetazolamida e topiramato são as duas drogas de escolha. Então, em paciente com litíase renal, às vezes a gente não tem para onde correr, tá? Sobre citrato, também é importante que o citrato é um álcali. Então, o paciente com acidose tubular renal, ele costuma ter lá o citrato baixo também, tá? Quando eu tenho uma hipostratura importante e hipercalciúria, eu tenho que pensar também no diagnóstico de acidose tubular renal incompleta. Em relação ao sódio, ele nos serve para duas coisas. Uma delas para dedurar o paciente, né? Tu fala para ele, olha, tu precisa comer menos sódio, está lá o sódio urinário do cara 400, né? A gente sabe que a população brasileira consome perto de 6 vezes o que deveria de sódio, né? Aqui no sul, eu acho que isso deve ser um pouco pior até. Mas também o sódio urinário está associado ao cálcio urinário, né? Então, a gente toma isso como uma medida. E aí sim, aí o pH. O pH é um problema também, né? Idealmente, ele deveria ser medido com pHmetro, né? Não são todos os lugares que tem. O pH, ao mesmo tempo que ele é um problema, ele também é bastante útil, porque quando a gente pega pacientes com litíase renal de repetição e que tem um diagnóstico estabelecido de ácido úrico, a gente pode tentar alcalinizar a urina, né? E aí depois, eu também queria chamar a atenção sobre o diagnóstico de acidose tubular renal incompleta, né? E aí, quando a gente tem essa suspeita, né, a gente deveria fazer, e isso parece em literatura ser mais prevalente do que a gente conseguiria imaginar, a gente deveria fazer um teste com acidificação urinária, tá? Que eu não sei se aqui no Paraná vocês conseguem, lá no Rio Grande do Sul a gente não consegue.
Mas eu queria botar essa pulga na orelha de vocês, porque em algum momento a gente deveria conseguir fazer isso, porque é um dos poucos diagnósticos em litíase renal que são bem estabelecidos, né? A gente daria cloreto de amônia é muito ruim, eles fazem em São Paulo, quem faz costuma dar Vonal para o sujeito antes de ir para o teste, e aí dá o cloreto de amônia, faz urina nas 6 horas, dosa o pH urinário nas 6 horas e dosa uma gasometria no final, vocês imaginem, né? Mas, pelo menos, está dando o diagnóstico. De novo, quando a gente vai para perda renal de fosfato, é claro, além do... O lindo é síndrome de Fanconi, quando a gente encontra, né? Está lá o EQU com glicose, né? Vamos procurar a gamopatia monoclonal, mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? E a gente termina na busca por causas que a gente chama de leaking, leaking de fosfato, né? Os níveis da normalidade eles também são questionáveis. Eu até interroguei, porque na discussão da diretriz da litíase renal a gente ainda estava pensando o que a gente ia usar como normal para isso, mas são muitas as desordens sistêmicas, e aí também é um paciente que talvez valeria a pena ir para um teste genético. Em relação ao magnésio, eu pensei em não falar, fingir que não existe, mas como existe literatura, é ruim, mas existe. Então, eu resolvi falar. Tem alguns estudos observacionais que mostram que hipomagnesiúria está associada à litíase renal, e se a gente pegar o guideline da Sociedade Europeia de Urologia, que para mim é o melhor estruturado até deles, ele sugere a gente tratar. Então, eu peço hipomagnesiúria, e se o paciente tem uma litíase em repetição, de 1 em 1 ano, se não for o cara que é ocasional, eu considero, tá? Cistinúria é uma entidade nosológica muito velha, né? E que está descrita como 1 a 2%, né? O que parece uma grande mentira, e quando a gente vai para a prática, mas todo médico aí, o nefrologista veterano, já teve seus 1, 2, ou 3, dependendo, 4 casos de cistinúria. E eu botei ali essa outra revisão ali por causa do título, né? Porque é um paciente que acaba sendo frustrante o resultado, a terapia. Uma coisa que é importante é que o teste cianeto nitroprusiato, ele vai pegar uma concentração acima de 75 mg por decilitro, e então, às vezes, ele deixa passar o paciente, né? Então, se tu tem um alto grau de suspeição, leia-se, tu fez uma análise da pedra, né? Porque o paciente que faz cistinúria, ele faz várias pedras, vale a pena repetir por outra metodologia. E a outra coisa que eu ia falar sobre isso é que a gente imagina que os pacientes com cistinúria também sejam pacientes, às vezes, que venham herdados no ambulatório da nefropediatria, nem sempre isso é verdade, tá? Quando eles fizeram... A Escola Paulista fez um censo lá dos pacientes deles, e eles viram que tiveram alguns pacientes diagnosticados adultos, daí, com litíase repetição e essa normalidade. Pede cultura? Eu peço, porque a gente tem um substrato fisiopatológico que a degradação aí da ureia em amônia favoreceria, né, a formação de cálculos de Struvita. Então, costuma ser até uma informação que a própria EQU urina 1 nos dá ali, nitritos positivos, e aí a gente faz a cultura e eventualmente encontra um proteus. Desdobramento disso aqui, desses germes, é interessantíssimo, porque mês passado, na UTI, tinha uma paciente com hiperamonemia, né? E aí a gente encontrou uma sepse por um proteus, e o paciente foi à diálise contínua e por conta de hiperamonemia, e está descrito também nas revisões como outra causa a não ser insuficiência hepática. Beleza, aí eu começo o tratamento, como é que eu reavalio, né? Teoricamente, a gente faria uma nova urina de 24 horas após 3 a 6 meses no início do tratamento. Às vezes isso nos surpreende, porque não é por acaso que ali nos primeiros slides eu falei em repetir a análise. Nem todos os distúrbios metabólicos eles têm a mesma reprodutibilidade, né?
Em relação à hiperuricosúria, isso é mais verdade, às vezes é preciso pegar o paciente várias vezes, porque isso é muito dependente de dieta. Tem dia que tu não pega o paciente com hiperuricosúria, mas aí a gente avalia a resposta à terapia dietética ou farmacológica, monitora efeitos adversos, titula a dose, eventualmente, aí, do litocite, que vai ser o principal que a gente vai usar na maioria dos casos, e depois faz um acompanhamento anual também. É difícil fazer o paciente com litíase renal voltar e voltar. Ele costuma voltar quando ele tem dor, né? Então, a primeira consulta de litíase renal tem que ser uma consulta muito sem pressa, né? Não é tão sem pressa quanto a de paliação, né? Mas tu tem que avisar ele que não é que tu vai tirar, o paciente vai continuar fazendo pedra e, na grande maioria das vezes, o nosso objetivo é espaçar as crises, e para isso a gente precisa desse tipo de acompanhamento. O que é o futuro, né? Bom, o futuro, muito provavelmente, ele vai passar por identificação das tubulopatias e das variantes que são responsáveis pelos canais que estão associados tanto a líquen de cálcio quanto a líquen de fósforo, né? É um futuro que provavelmente a gente ainda não está tão perto, mas quando nós pegamos os pacientes com fenótipo de tubulopatia e submetemos eles a painéis genéticos, entre os pacientes que são submetidos a painéis genéticos, são uns pacientes que têm mais rendimento, que mais se faz diagnóstico. Então, se há suspeição diagnóstica, esse é o paciente que vale a pena investir nesse sentido. Muito obrigado.